Hashtag AlexDay. É assim que os torcedores estão tratando essa terça-feira, 12 de junho. A gente vai trazer aqui as informações para vocês. O que falta para o acerto entre Vasco e Alex Teixeira. Já tem informações, inclusive, que ele já deve passar por exames médicos nessa terça-feira. A gente vai trazer todas as informações que importam para você, torcedor vascaíno, a partir de agora. E vamos falar também sobre o atacante Mikael. Será que ele vai chegar ao Vasco? Não vai? Surgiu aí uma possível sondagem, contatos do Vasco com o jogador, e a gente vai atualizar as informações aqui, o que o seu empresário falou sobre essa situação. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta a gente vai falar desses principais assuntos do Vasco. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, não conhece o canal, está conhecendo agora, eu sou o Léo, sou o analista, sou o comentarista desse canal, que você tem informação, opinião, análise, tudo que envolve o Vasco, resenha também, está aqui no nosso Comentário Vascaíno e será um prazer tê-lo junto com a gente. Olha, daqui a pouco eu falo sobre Alex Teixeira, mas vamos atualizar as informações sobre possíveis contratações do Vasco da Gama. A informação sobre Salomão Rodrigues, nada mudou, muita gente me perguntou durante a semana, nada mudou, o Godoy Cruz inclusive vive um bom momento no Campeonato Argentino, prestes a perder Martim Orreda e faz jogo duro aí para uma possível liberação do jogador. Inclusive o Botafogo, que tem negociações por Orreda, viu aí o Godoy Cruz pedir ao Botafogo que o jogador só seja liberado após os términos da competição lá na Argentina. A situação de Salomão Rodrigues, que é um dos destaques também da equipe do Godoy Cruz, é a mesma situação e precisa de um jogo de cintura aí. Mas a informação que surgiu nesta segunda-feira, a gente apurou aí também, e durante a madrugada dessa terça-feira também a gente foi apurar, é sobre Mikael, jogador que foi um dos destaques do Sport no ano passado, saiu para o campeonato italiano, acabou não se adaptando, acabou não dando certo, jogando pelo Salernitana, não fez nenhum gol, teve 7 jogos, mas que foi destaque do ano passado pelo Sport, fazendo mais de 20 gols, e o jogador deve voltar ao futebol brasileiro, já que o Salernitana já comunicou a ele e aos seus representantes que não deve usar o jogador. A informação de Juan de Lima, do Papo da Colina, é que o jogador tinha negociações com o Vasco já chegou até a conversar com o jogador para que ele viesse jogar no Vasco da Gama. Obviamente que a gente foi procurar essas informações e a gente chegou a essa informação que a gente vai trazer aqui para vocês agora. Segundo o empresário do jogador, o ex-jogador Fabrício, o jogador recebeu proposta sim, tanto de jogar dentro de clubes brasileiros como de clubes do exterior, mas alguns clubes brasileiros chegaram a sondar as informações desse jogador. Entre esses clubes aí estão o Inter, o próprio Atlético Mineiro e também o Vasco. Fizeram sondagens para saber a situação do Mikael, mas até o momento o Vasco não fez nenhuma negociação com o jogador. O Inter também é um time interessado no jogador e não fez nenhuma sondagem. O Sport foi o primeiro a fazer, porém o Sport se assustou com a pedida salarial do jogador, que é de 430 mil. Então a gente vai ficar aí sabendo que o jogador deve receber dentro de 430 mil, não é uma situação fácil. O Salernitana quer emprestar o jogador para que possa aí, quem sabe até ele voltar ou ter um retorno do seu investimento. Então nesse momento, Vasco e Mikael, houve uma sondagem, mas não houve nenhum avanço, pelo menos por enquanto, é a informação do empresário do jogador. O Fabrício é um jogador interessante, é um jogador que a gente, inclusive, em 2021, a gente falou muito na virada de 2021 para 2022 que esse jogador poderia vir para o Vasco da Gama, muita gente especulando, falando, indicando esse jogador, um jogador que fez sucesso no Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Sport, apesar da má campanha do Sport, ele foi um dos caras que mais jogou bola, principalmente com a chegada do Florentino no final do campeonato, não evitou o rebaixamento, mas é um jogador que fez muito sucesso no futebol brasileiro, que deve estar de volta e está na mira do Vasco. Eu quero sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Mikael, jogador que foi destaque do Campeonato Brasileiro ano passado pela equipe do Sport? Antes de trazer as informações sobre Alex Teixeira, tudo que você precisa saber sobre a negociação do jogador, eu peço a você que está chegando pela primeira vez que se inscreva no nosso canal. E se você quiser fazer parte de uma resenha, ter as informações em primeira mão, também você entre no clube de membros. A partir de R$ 4,99 você pode ficar por dentro de tudo que envolve o Vasco e ter uma resenha massa, com a galera massa lá no nosso grupo do canal. Olha,
Alex Teixeira. Tem muita gente dizendo que hoje é o Alex Day. Por quê? Porque ficou aí, saiu na mídia, a gente já trouxe essa informação, inclusive até o próprio irmão do jogador, né, brincando em live, disse aí que o jogador se apresentava hoje nessa terça-feira, dia 12, que Alex Teixeira tem hoje um dia decisivo para poder acertar com o Vasco da Gama. Algumas informações, essa informação foi dada pelo René Casagrande e também a galera do Esporte News Mundo confirmou que o jogador, além da reunião que tem hoje no CT Moacir Barbosa, nessa terça-feira, essa reunião deve acontecer aí no mesmo horário que o Vasco deve fazer o treino, né, entre o início da tarde e aí deve seguir ao longo da tarde. Carlos Osório deve participar dessa reunião, o próprio Jorge Salgado, também o Carlos Brasil, e poderia acontecer aí esses exames para que ele fosse aprovado para ser o jogador do Vasco da Gama. A realidade, né, a gente foi procurar algumas pessoas que ainda não confirmam essa situação, algumas pessoas no Vasco dizem que ele está chegando, mas tendem a ser cautelosos ao afirmar que o jogador será anunciado, porém, para que o Alex Teixeira tenha esse acerto, primeiro, houve o aval da 77 Partners, o Vasco deve utilizar o Alex Teixeira como um cara, como um garoto propaganda, vamos dizer assim, do sócio-torcedor, para impulsionar o sócio-torcedor, o Vasco voltar a ter mais de 100 mil sócios-torcedores, essa é a ideia, e o plano de marketing muito bem feito. O marketing já pensa no possível anúncio do Alex Teixeira. Alex Teixeira já deixou claro que quer voltar ao Vasco da Gama, só quer saber a questão do projeto. Há uma possibilidade, sim, dele assinar até dezembro, e aí após dezembro ter um projeto com um aumento, uma cláusula, com uma renovação, com aumento, com ele recebendo aí alguns bônus pelo aumento do sócio-torcedor. Há todo um plano de marketing feito para o acerto de Vasco e o Alex Teixeira. Muita gente diz aí, pessoas próximas ao Alex Teixeira, diz que depende muito mais do Vasco do que do próprio Alex Teixeira. O Alex Teixeira está muito empolgado, a gente trouxe aqui no vídeo anterior, ele inclusive com o irmão aí resenhando, falando que está chegando e tal, mas se vê com muito otimismo a volta do Alex Teixeira, que está muito empolgado, que quer voltar ao Vasco da Gama, e o projeto que se mostra com o Vasco SAF faz com que o Alex Teixeira ainda fique mais atraído por ser um cara que vai ser ao lado do Nenê, a estrela da companhia, juntamente para levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que ele já fez antes de sair. Então, muita gente preocupada sobre o contrato, assim deve haver uma cláusula para que o Alex Teixeira permaneça, isso até com um aumento considerável dos seus proventos, vamos dizer assim, como diz aí os amigos do P9, mas ele deve sim conversar com o Vasco e o acerto está muito próximo. O Alex Day hoje promete, como eu já disse, fiquem atentos ao canal Comentário Vascaíno, nosso primeiro vídeo do dia é hoje, é agora. Depois, qualquer nova informação a gente pode entrar ao vivo, trazer um shorts, trazer um vídeo normal. Fiquem atentos, ative o sininho, porque hoje promete muita novidade no Vasco da Gama. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!